Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga, e hoje nós vamos conversar a respeito de dependência química e como ajudar os dependentes químicos a se libertarem desse vício. E dependência química é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença. E quando a gente fala em dependência química, a gente fala em dependência por substâncias químicas lícitas, como por exemplo álcool, medicações, cigarros, ou podemos estar falando também em dependências químicas por substâncias ilícitas, que são aquelas substâncias contra a lei, ilegais. E quando a gente fala em dependência química, a gente tem que começar sempre pelo fator preventivo, porque sempre é melhor prevenir do que remediar, né? Quando é possível. É por isso que a gente tem que sempre começar desde cedo a ensinar as crianças que existem essas tentações e que essas tentações, elas podem ser oferecidas na porta da escola, elas poderão ser oferecidas numa festa, numa balada, ou elas poderão também ser oferecidas pelo seu melhor amigo. Quando a criança cresce com essas informações, ela está mais forte para vencer essas tentações. Mas, se a pessoa já está nesse mundo de dependência química, então a pessoa está precisando agora de ajuda, ela está precisando se recuperar. E a família tem um papel muito importante na recuperação do dependente químico. E a família sofre muito. E muitas vezes a família julga o familiar que é dependente químico e o julga como sem caráter, como sem força de vontade, como fraco. Mas não adianta julgamentos e castigos, porque o dependente químico, ele já sofre com os próprios julgamentos. Ele se sente impotente frente a um vício que ele não consegue vencer. Então, a família e os amigos têm que ter empatia, têm que se colocar no lugar da pessoa. E ter empatia pelo familiar ou pelo amigo que é dependente químico não significa que a pessoa está aceitando o vício dele, mas significa sim que o dependente químico tem alguém em quem ele pode confiar. Significa que tem alguém que pode lhe dar a mão para ajudá-lo a sair desse fundo de poço e ajudá-lo a mudar a vida dele. Agora, por que algumas pessoas se viciam mais facilmente do que outras? Por quê? Algumas pessoas têm uma tendência à compulsão. É por isso que algumas pessoas podem beber socialmente, sem problema algum, enquanto outras se transformam em alcoólatras. Ou também tem aquelas pessoas que experimentam uma substância química, seja ela lícita ou ilícita, e não se tornam dependentes, enquanto outras, ao experimentarem as mesmas substâncias, se viciam facilmente. E muitas pessoas usam substâncias químicas ilícitas ou lícitas para fugir da realidade, para distorcer a realidade como um alívio numa situação de prazer momentâneo. Então, elas fogem daquela angústia através de um prazer momentâneo, do uso de uma substância química. E o cérebro vai se acostumando
com esse alívio momentâneo através dessa substância. E aí o cérebro vai pedindo cada vez doses maiores, doses mais frequentes. E quando o organismo não recebe essa substância, o cérebro desenvolve a síndrome de abstinência. Então, o indivíduo vai se viciando cada vez mais. É uma bola de neve. E precisa de controle e de tratamento. E o controle e o tratamento tem que ser para o resto da vida, para que não haja recaídas, como os alcoólatras, que vencem um dia de cada vez. E o tratamento inclui a desintoxicação, a psicoterapia, a participação do dependente químico em grupos de ajuda, onde as pessoas se encontram com outros dependentes químicos e trocam experiências nessa batalha, nessa guerra contra as drogas, contra a dependência. E o apoio da família ajuda muito, ajuda o dependente químico a perceber e a assumir que ele precisa de um tratamento. O apoio da família ajuda o dependente químico a decidir o melhor tratamento de acordo com o diagnóstico médico e psiquiátrico. E a psicoterapia ajuda muito, no sentido que a psicoterapia, ela descobre as causas inconscientes que levam aquela pessoa a buscar substâncias químicas para fugir da realidade, para fugir dos conflitos inconscientes. Por exemplo, existem pessoas que cresceram vendo os pais ou as figuras paternas, seja um tio, um avô, uma figura que era importante na infância daquela pessoa, e ele cresceu vendo essa figura importante, fugindo dos problemas através de bebidas alcoólicas, ou através de medicações, ou através de substâncias químicas ilícitas. E aí, essa pessoa, na vida adulta ou na adolescência, ela tem essa crença inconsciente que, quando tiver uma angústia, quando a realidade incomodar, é muito fácil fugir através de uma substância química, através da distorção dessa realidade que incomoda. Outro exemplo são aquelas pessoas que utilizam as substâncias químicas como uma autossabotagem, porque inconscientemente essa pessoa tem um trauma que a faz acreditar que ela não merece ser feliz, não merece o sucesso, então ela mesma se autossabota, ela mesma se prejudica. Então, a partir do diagnóstico das causas inconscientes, é mais fácil obter um êxito no tratamento. Mas o tratamento através da psicoterapia, ele não exclui o tratamento médico, ele não exclui o tratamento através dos grupos de apoio e também ele não exclui o apoio da família, que é muito importante. E por outro lado, existem muitos dependentes químicos que negam a doença. E aí, eles acabam agravando o vício, porque vai passando o tempo. E esse tempo pode fazê-los perderem o controle da própria vida. Muitos acabam furtando, muitos acabam morando na rua. E aí, nesse momento, onde a pessoa perdeu o controle da própria vida, se faz necessária uma internação involuntária, que é aquela internação contra a vontade do dependente químico. Ele vai ficar revoltado? Vai. Mas depois vem a cura, vem a recuperação.
E depois da recuperação, ele vai agradecer por aquela internação involuntária que salvou a vida dele. E às vezes é necessário mais do que uma internação, porque infelizmente acontecem recaídas. Mas quando acontecer uma recaída, o dependente químico tem que acreditar que ele perdeu uma batalha, mas ele não perdeu a guerra contra esse vício das substâncias químicas. Então é sempre válido internar novamente. Então, existem pessoas maravilhosas, pessoas muito competentes nas clínicas de recuperação. Inclusive, algumas dessas pessoas já venceram o próprio vício e elas utilizam a experiência que elas tiveram de sofrimento para auxiliar outras pessoas que estão sofrendo, atormentadas pelo vício. Então, gente, dependência química é doença e precisa ser tratada, precisa ser vista como uma doença. E a recuperação é possível. E o apoio da família e dos amigos é fundamental para ajudar os dependentes químicos a recuperarem o controle da própria vida. E se vocês conhecem alguém que está passando por esse problema de dependência química, ou alguém que tem esse problema na família, compartilhe esse vídeo com ele. Vamos ajudar as pessoas com informação, com compreensão, com boas palavras. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like. Não esqueçam de se inscrever no canal, de tocar o sino para receber todas as notificações. Se cuidem, gente, que eu quero ver vocês na próxima semana com um novo tema, um novo vídeo. Beijão e até lá. Tchau.